Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículos 14 ao 16, tenho por certo que a maior parte dos irmãos leu pelo menos uma vez na vida. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículos 14 ao 16, todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor nessa noite. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Oremos, irmãos. Pai, uma vez mais aprove a Ti, Senhor, me confiar, Senhor, a ministração da Tua palavra. Não seja eu, usa-me como instrumento. Cala toda a voz de distração, tudo aquilo que queira, Senhor, desviar a atenção daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações nessa feita. Usa-me como canal, usa-me como vaso, usa-me como instrumento, Senhor, para falar tudo quanto nós precisamos ouvir da Tua parte. Conversa conosco, consola os nossos corações, nos ensina, Senhor, a trilhar pelo caminho reto, porque queremos ir para o céu. Deus, fala, Senhor, exorta se for preciso, faça conforme te apraz, batiza com teu Espírito Santo, haja salvação, renovo, cura, libertação, faça tudo conforme te apraz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por bondade, podem tomar os seus assentos. Amados, o texto que lemos, o Senhor colocara no meu coração já há um bom tempo atrás, ainda quando havia ali próximo de casa, tinha um missionário no CTM que tinha aberto ali um trabalho, na verdade, que fazíamos de oração, todas as sextas-feiras, e ali era ministrada uma palavra, e naquela oportunidade veio algo ao meu coração neste sentido, que diz respeito ao seguinte tema: como sermos ouvidos pelo Senhor. E aí há quem diga, mas como assim? O Senhor ouve a todos? O Senhor vai falar conosco nessa noite. O Senhor vai ministrar ao meu e ao teu coração nessa noite algumas coisas importantes que Ele deseja falar conosco. A primeira, na verdade, lição que o Senhor traz aos nossos corações, ou a primeira instrução com relação a sermos ouvidos por Ele, diz respeito à confissão, arrependimento, quebrantamento e sinceridade diante dEle. A palavra nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É importante a confissão mediante o arrependimento. O arrependimento que na verdade não tem nada a ver com remorso, o arrependimento que diz respeito a eu realmente colocar diante de Deus com sinceridade, com inteireza de coração, sem nada encobrir e estar decidido a deixar tudo aquilo para trás. É algo, na verdade, que agrada ao Senhor e faz com que Ele nos ouça verdadeiramente. A confissão. Por outro lado, meus amados, diz também o salmista, no capítulo, na verdade, no Salmo de número 51, verso 17, que é um coração quebrantado e contrito diante da sua presença, não desprezará, ó Deus. O teu choro, o teu lamento, o teu quebrantamento sincero diante da presença dEle é precioso.
Pensa, meus amados, eu chegar diante dele, confessar a ele as minhas transgressões, me decidir a deixar tudo aquilo para trás, em quebrantamento, em inteireza de coração, verdadeiramente o Senhor estará disposto a me ouvir. Outro ponto para que o Senhor nos ouça, é dar crédito, é dar credibilidade à palavra de Deus. Nos diz também a palavra do Senhor no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 28, só que no verso 9, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E por que não dizer, de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, falando acerca dos 2 alicerces, que aqui o Senhor nos diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm as intempéries, vêm os problemas, vêm os ventos fortes, os vendavais da vida que acometem aquela casa, mas ela permanece firme. Ela permanece, na verdade, da forma qual ela foi projetada, porque nada lhe abala, porque há sustentação sólida, fundamento sólido. Por outro lado, uma casa exatamente igual àquela, que é comparado àquele que até ouve as palavras, mas não pratica. Esse é comparado a um homem nécio, louco e insensato. Por quê? As intempéries também virão contra aquela casa, só que elas não subsistirão às intempéries da vida. Certamente ela irá ruir, ela irá cair, e grande será a sua queda. É importante nós crermos na palavra de Deus de todo o nosso coração. Diz a palavra também, algo que me chama muita atenção, é lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9, algo mais ou menos assim, quando ali Josué tem a incumbência de assumir a responsabilidade após a morte de Moisés, nada mais do que Moisés, e o Senhor fala com ele, diz, olha Moisés, esforça-te e tem bom ânimo, e tem muito bom ânimo, e numa das instruções da parte de Deus para Josué naquela feita, era de que ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esforça-te, Moisés, tem muito bom ânimo, fala 2 vezes de forma incisiva, mas uma das instruções foi a meditação na palavra de dia e de noite. Ei, meditar na palavra é muito mais do que eu simplesmente ler a palavra, é eu realmente mergulhar de todo o meu coração, de que é Deus falando diretamente comigo, a simplesmente o seguinte, meu irmão, obedeça, vale a pena obedecer a esse Deus que fala comigo e contigo, e Ele certamente sempre estará disposto a ouvi-lo e atender às suas petições. Outro ponto, meu querido, diz respeito a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É importante ter sensibilidade. Quando o salmista ali no Salmo de número 66, verso 18, nos diz assim, os irmãos podem acompanhar a leitura, vamos falar muito de Bíblia aqui, irmãos. Quem ama a Bíblia? Eu creio que todos aqui amam a palavra de Deus. Nos diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto significa, sim, que o Senhor em determinadas situações, muitos acham que é só simplesmente chegar diante de Deus em oração e dobrar os seus joelhos e o Senhor estará ouvindo a todos. Meu irmão, diz aqui claramente na palavra que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O irmão Alcido, na verdade, ele citou algo aqui que Tiago fala com relação a pedir mal. Tiago, se não me fala a memória, pedir mal. Nada tendes porque você pede mal, na verdade pede o quê? Pensando no seu próprio ventre, nos seus próprios deleites, no seu bel prazer. Meu querido, sempre digo, o pecado se fosse ruim, ninguém pecava, porque na verdade ele tem a seguinte conotação de satisfazer os desejos da carne e dos olhos, as concupiscências, ou seja, o desejo desordenado para fazer cumprir e dar a satisfação plena aquilo que ela na verdade desesperadamente quer. Ei, mas aqui o Senhor nos diz que não devemos, na verdade, darmos ouvido ou atender a iniquidade do nosso coração. A iniquidade tem tudo a ver com perversidade, tem tudo a ver com aquilo que não agrada a Deus. É mais ou menos assim, de forma simples, para eu e você entendermos, meu amado. É nós fazermos aquilo que até sabemos que é errado. Deus não se agrada, mas é mais ou menos assim,
não tem problema não, na verdade é uma vez só, é uma vezinha só e tudo bem, depois eu volto novamente para o caminho. Ei, o Senhor não tolera, o Senhor não suporta a iniquidade. Chega o momento que o nosso Deus, que é pura misericórdia, Ele diz, basta. Então não podemos brincar, e se tem algo que impede muitas vezes de sermos ouvidos pelo Senhor, é nós darmos e atendermos à iniquidade do nosso coração. Haja visto que, na verdade, o enganoso é o coração do homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro ponto importante, o Salmo 119, o verso 11, aqui o recado de Deus, para na verdade sermos plenamente, aí sim, ouvidos pelo Senhor. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, guardei bem as 7 chaves para não pecar contra ti. Nós somos bombardeados dia após dia na nossa mente, mas nós temos aqui o poder de decisão e dizer sim para a palavra de Deus que está guardada no meu coração, e sermos atentos à voz do Espírito Santo e decidirmos a praticar aquilo que Ele quer para a nossa vida, ou dar vazão e atender à iniquidade do nosso coração. É uma decisão minha e sua. E quando nós nos inclinamos a dar ouvido à voz do Espírito Santo, certamente as bênçãos de Deus recairão sobre nós e muito mais, Ele irá nos ouvir nas petições que lhe fizemos. Mais adiante nós vamos comprovar isso naquilo que estaremos discorrendo aqui nesse texto. Outro detalhe, meu irmão, muito importante, se tem algo que muitas vezes impede de sermos ouvidos pelo Senhor, e na verdade aquilo que o Senhor quer que façamos para sermos ouvidos é dizer não ao pecado. Como eu faço isso? Por quê? Isaías capítulo 59, o versículo 1 e 2, nos diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O desejo do Senhor é que toda a humanidade venha a Ele e seja salva. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, Ele deseja salvar a todos. O bandido, a prostituta, aquele político que está mergulhado na corrupção, o Senhor deseja a salvação de todos. Só que tem uma coisa, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas tem um detalhe, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas, aqui está o detalhe, as vossas, de novo, iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não tem jeito, é uma barreira, é um impedimento, mas o Senhor nos traz aqui nessa noite, para nos comunicar, que se passarmos a não darmos vazão à iniquidade do nosso coração, e dizermos não ao pecado, aliás há um louvor que é muito cantado aqui na igreja, que todo dia o pecado vem, né? O pecado vem, ele vem de manso, ele vem bonito, ele nunca vem de forma feia. Eu nunca vi alguém dizer que o pecado se apresenta a mim e a você de uma forma ruim, porque se assim fosse, volto a dizer, ninguém pecaria. Ele se apresenta nas mais diversas formas e sutilezas, porque Satanás não brinca. Ele tem um governo muito bem organizado. Aqui não estou dando ênfase ao inimigo, mas nós precisamos entender e compreender que o mundo espiritual, ele é real, meus amados. E nós precisamos, na verdade, estar cientes de que se estivermos alinhados com o Senhor nosso Deus, aquele que tem todo o poder, certamente seremos vencedores. Mas para isso eu não posso brincar com o pecado, porque quando eu brinco com o pecado, eu posso me tornar presa fácil, e além de ser impedido de que o Senhor me ouça, eu posso muito mais, na verdade, estar correndo o risco de perder a minha salvação. É algo muito sério isto daqui. Mas, na verdade, 1 João 5,18, um texto, na verdade, um pouco, até difícil de interpretação em determinados momentos, precisamos ter cautela, quando o Senhor nos diz ali, de que nos atesta que não somos mais escravos do pecado, somos gerados por Deus. Aquele que é gerado de Deus, ele não peca, significa o quê? Na verdade, não é que ele não é sujeito a pecar, todos nós somos suscetíveis a falhar, a pecar, porém, o pecado, ele não nos domina mais. O jugo do pecado, a escravidão do pecado, ela foi removida da nossa vida através da obra redentora de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário.
a partir do marco que mudou a minha e a tua história, aquele que abriu o caminho, aquele que é a verdade e a vida, aquele que derramou até a sua última gota de sangue por amor a mim e a você, aquele que se fez pecado por mim e por ti. Quando o Senhor nos alcançou o pecado, ali no momento que nós nos rendemos a Cristo e recebemos Ele como Senhor e Salvador, ou seja, aquele que manda, o pecado não nos domina mais, ele não, na verdade, ele não me aprisiona mais. E aí então, meu amado, eu posso andar em novidade de vida e em liberdade. E certamente eu posso chegar com confiança diante de Deus e achar graça e ter a certeza e a convicção de que Ele me ouve. E se assim eu sou agora gerado em Cristo, uma nova criatura, eu não posso mais dar atenção e, na verdade, atender a iniquidade do meu coração. Então, o pecado, ele ainda continua sendo divisor. Quando ele se torna, na verdade, algo muito... na verdade, há uma ênfase muito grande dele na minha vida diária, na minha conduta. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia todo dia, meu irmão. Ele nos conduz, ele fala ao meu e ao teu coração o que nós devemos fazer. Evidentemente que eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso saber qual é a instrução e a vontade dele para a minha vida, para que o desejo dele se cumpra, e além de eu ser ouvido, eu tenho a certeza e a convicção, independente do dia que o Senhor voltar, eu estarei na glória com Ele. É isso que vai fazer a diferença. É uma pergunta difícil, costumo sempre falar, daqui a 100 anos, praticamente nenhum de nós, na verdade, estará aqui mais. E o que vai fazer a diferença? É você dizer não ao pecado todo dia, é meditar na palavra do Senhor todos os dias, aquilo que falamos aqui, aquilo que é confessar aquilo que não está agradando a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz à tua mente, à tua consciência aquilo que não está agradando, e te leva a colocar diante do Pai e dizer, Senhor, me perdoe, mas não como o iníquo. O que é o iníquo? Ele, na verdade, ele não está nem aí, meu querido. Ele realmente se mergulha no pecado como, na verdade, um porquinho vai em direção à lama. Mas ninguém foi chamado para ser porquinho, foi chamado para ser ovelha. E ovelha não suporta a lama. É noite, na verdade, de falarmos não para a lama, e sim, aleluia, para a pureza de coração, tendo a convicção de que vamos chegar diante de Deus em oração, por mais simples que ela seja, mas de forma sincera, verdadeira, e Ele vai atender às petições do teu coração, daquelas pessoas que têm colocado diante de Deus, pedindo a Deus, em intercessão, dizer, Senhor, salva aquele, Senhor, muda a história daquela pessoa que é só um milagre, mas o nosso Deus é Deus do impossível, foi dito aqui, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, e aquilo que o Senhor falou a Abraão, como foi citado aqui, embora Sara riu, porque na verdade o ser humano ele tem uma certa dificuldade de crer, porque ele vai diante daquilo que é lógico, daquilo que é natural. O nosso Deus é Deus de sobrenatural, mas para que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas, é importante nós estarmos de forma correta diante dele. O que é estar de forma correta diante dele? Meus irmãos, todos nós somos sujeitos a falhar. Todos nós aqui somos, na verdade, seres que pecam, que erram, mas não de forma voluntária, não de forma deliberada, esta é a verdade. O conjunto de práticas mundanas não está mais arraigado ao meu e ao teu coração. E se porventura de repente entrou aqui que talvez ainda esteja com essa vida, por não conhecer a Cristo, hoje é noite do Senhor mudar a tua história. Porque aqui é lugar de restauração de vidas para uma eternidade, não só para a vida terrena, mas por uma eternidade com Ele. Oh, maravilha, aleluia, lamana suricandarai. É algo glorioso, meus amados. 5, adore a Deus verdadeiramente. Adore o Senhor. Adore a Deus. O texto que lemos, ele na verdade, ele traz aqui no seu bojo tudo aquilo que nós precisamos, e aliás, esta oração é uma oração extremamente necessária para o contexto e o momento que nós estamos vivendo diante da nação brasileira em particular. Se o meu povo, vamos agora trazer para o Brasil, para o nosso contexto, como brasileiros que somos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, o meu povo aqui está falando da igreja do Senhor, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, daqueles que outrora estavam lá mergulhados no pecado,
Uns, quem sabe, na cancha de bocha. Outros, quem sabe, no bailão. Outros nas danceterias por aí. Outros no mundo das drogas, perdido na prostituição. Outros, em qual falava nessa tarde ainda com o moço, sem saber, o Espírito Santo tocou no meu coração. Vai lá e fala para ele que eu tenho um projeto lindo para fazer na vida dele. À luz do mundo, se alguém olhasse, dizia, não tem como ter um projeto. De cara, ele tinha um cordão no pescoço, com um Buda na frente, uns negócios meio esquisitos lá, mas é desse que o Senhor quer, é desse que o Senhor, na verdade, na verdade, ele tem desejo de mudar, porque o Senhor não veio para salvar, ele veio para salvar o que se havia perdido, porque os sãos não precisam de médico. Trazendo para o contexto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha. E o que é se humilhar? Se humilhar é se prostrar diante daquele que é maior, na verdade é uma forma de reverência diante de Deus. A humildade é dizer o seguinte, vá na frente, eu vou depois. Não importa a posição, meu querido. No reino de Deus, o maior é o Senhor, Ele se importa com o servo bom e fiel, e todos nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para sermos servos bons e fiéis. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és maior mesmo, eu não sou nada, sem o Senhor nós não somos nada. Se humilhar e orar. E orar como? O Senhor já nos deu algumas instruções aqui. Não basta eu simplesmente orar. Eu preciso ter temor e reverência diante desse Deus que eu sirvo. Vida cristã não é brincadeira, irmãos. Falo isso com temor para os irmãos, porque infelizmente, muitos já têm abandonado isso, têm vivido uma verdadeira religiosidade e, na verdade, dobram os seus joelhos como se fosse algo mecânico. Como se fosse algo que na verdade fizesse parte de um ritual. O Senhor não nos chamou para o ritual, Ele nos chamou para ter, na verdade, uma intimidade, uma relação, uma comunhão estreita com Ele, com o Seu Espírito Santo que nos foi dado para nos instruir e guiar em toda a verdade e para sermos luz desse mundo, sal da terra. Que aliás me faz lembrar algo aqui, sal da terra, Jesus amado. Todos aqui sabem que o sal serve para temperar, não é assim? Todos aqui sabem que o sal é para dar sabor, né? Não se escandalize, meu amado, porque eu vou falar aqui e aprendi algo precioso. O irmão Tiago está aqui, ele ouviu também, estávamos ali num seminário de ensino e algo que eu peguei, aquilo ficou cravado na minha mente, eu não esqueci mais. Só que trouxe uma responsabilidade ainda maior para a igreja e certamente para você que está ouvindo esta palavra nessa noite, ou você que nos acompanha pela internet. Meu irmão, quando, na verdade, o Senhor nos manda ser sal da terra, é que naquele contexto da época ali, o povo judeu, quando ele andava pelo deserto e precisava fazer as suas necessidades fisiológicas, eles se retiravam para um determinado lugar, isolado, e ali, após fazer as suas necessidades, era cavado um buraco, e era enterrado, e ali tinha que ser colocado o sal, porque o sal ele tem a propriedade, na verdade, de praticamente desidratar as fezes humanas e, na verdade, matar as bactérias. E qual é o propósito de sermos sal da terra? É a bactéria, é o pecado que escraviza e que domina as pessoas sem Deus. Eu e você temos a responsabilidade de sermos sal, porque nós precisamos estar em contato com o mundo pecaminoso totalmente, caminhando a passos largos para a destruição eterna. Eu e você temos o antídoto para essa bactéria chamada pecado, que se chama o Espírito Santo, a palavra da verdade que muda, que transforma e que liberta. Sharai dekom danai, kalabi asuriha ashurian dekom manai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aleluia, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Quantas condicionantes aqui. O que o Espírito Santo coloca no meu coração para comunicar aos irmãos nessa noite e falar comigo também, meus amados. Não basta apenas eu dobrar o meu joelho. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer. O Senhor conhece as minhas e as tuas limitações, e Ele nunca vai requerer nada de mim e de você que não seja possível.
Ele conhece a estrutura e a medida de cada um, e aonde há temor, aonde há reverência, quebrantamento, confissão, aonde na verdade há o desejo de se humilhar diante da presença dEle, e é o coração decidido de se converter, ou seja, mudar de direção, não andar mais segundo o curso deste mundo, porque o Espírito Santo, aquele que faz com que o pecado não seja mais jugo sobre a minha e a tua vida, vai te fazer agora andar em caminho, em passos firmes para o céu e a glória eterna, e mudar através da minha vida, da sua vida, do meu e do seu testemunho, a vida de muitos que estão nos observando a cada dia lá fora. A eclesia, a igreja foi, na verdade, tirada do mundo do pecado, para mudar vidas lá fora através da sua maneira de viver. Ele é diferente. O que aconteceu? É assim. E isso acaba traindo desejo, sede. Olha o sal aí, o sal que desperta sede. É tempo de despertarmos sede na vida das pessoas. Toda essa conduta que nós passamos a ter com relação a sermos ouvidos pelo Senhor, além de sermos atendidos por Ele, e diante das nossas petições que lhe fizemos, vão fazer com que vidas que outrora nós achávamos assim, aquele não tem jeito, é esse aí que nós vamos ver daqui a alguns dias, na casa do Senhor, servindo a Ele, louvando e glorificando o seu nome, sendo instrumento nas suas mãos. Creia na salvação do teu familiar. Creia na salvação daquilo que o mundo já disse que não tem mais jeito. Aquele lá já era, aquele que está com o casamento destruído. O Senhor é especialista em mudar a história, mas daqueles que se decidem a andar conforme a sua vontade. Ore eficazmente, as horas já estão avançadas e quero caminhar para o final. Tem muitas coisas aqui para falar, irmãos, mas quero ser prudente. Ore eficazmente. E que oração eficaz é essa? 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz o quê? Os irmãos podem acompanhar a leitura. 1 João, essa é a oração eficaz, e nada melhor do que eu saber que estou orando e orando de forma eficaz. A palavra do Senhor diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, como é que eu sei que o Senhor está me ouvindo quando eu oro? Quando eu vou pedir algo segundo a sua vontade. Então, é segundo a vontade do nosso Deus. E se sabemos, ou seja, se estou orando conforme a sua vontade e sei que Ele me ouve em tudo o que pedimos, olha só, tudo, não há restrição em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O Senhor anela ouvir o meu e o teu clamor. Foi orado aqui nessa noite. Não sei qual é o teu problema. Não sei o que você está passando. O irmão Robson, aquele que vos fala aqui nessa noite, também tem os seus problemas, porque o Senhor Jesus disse: ei, no mundo neste que vocês estão vivendo, vocês terão aflições, mas tenham certeza, irmão Alcide, irmão Tiago, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. E sozinhos nós não temos condição alguma de vencer algo. Agora, através da presença do Todo-Poderoso, Labassuricandarai, aquele que pode, que sabe, conhece todas as coisas, um Deus que é eterno, imutável, oh, aleluia, um Deus que não tem limite, Ele é soberano, não há ninguém acima dEle. Teve um que tentou fazer algo nesse sentido, Lucifer, por isso que está aí, né? A situação que nós estamos vivendo. O Senhor mostrou para ele. Ele é aquele que determina todas as coisas. E foi lido aqui pelo irmão Pedro. E quando ele lia, algo que me chamou a atenção aqui também, puxa vida, nem anjos, nem principados, não tem nada que faz nos separar do amor de Deus. Ei, Jesus te ama. Mas não é da boca para fora, não. Ei, Jesus, o Todo-Poderoso, entenda nessa noite, meu amado, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra, aquele que quando você chega, aquele que já teve a oportunidade de ver um mar à sua frente, que eu fico olhando assim, meu Deus, como pode um Deus desse colocar até o sal na medida certa nesse mar misterioso, quanta coisa tem lá debaixo, né, no fundo do mar, que Deus é esse tão extraordinário, coloca aqueles peixinhos coloridos, esse é o Deus que você serve, meu amado. Não coloca limite.
Apenas creia no poder sobrenatural desse Deus que está aqui para mudar a tua vida e mudar a vida daqueles que estão à sua volta. Só que existem algumas condicionantes. Uma oportunidade aqui nesse ano, ouvi uma mensagem, inclusive, em que, se não me falha a memória, foi o pastor Elcio de Assis, que ele disse o seguinte: olha, tem algumas promessas, na verdade são mais de 8.000 promessas da parte de Deus para a nossa vida. Só que tem algumas que são na condicional e outras são por decreto. Eu falava isso para aquele moço. Na verdade, esse moço que eu falava hoje à tarde, ele está afastado dos caminhos do Senhor. O pai dele, pastor da Assembleia de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele é assim mesmo. Ele vai lá e traz de volta, porque nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, tem promessas que são por decreto. E promessa por decreto, não interessa. Aonde você for, o Senhor vai te pegar. Ele vai te pegar para fazer cumprir as promessas na tua vida, porque fiel é o que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso até falhar e colocar lá no meu carro, Deus é fiel, na porta da minha casa, no umbral da porta, onde for dizer, Deus é fiel, e ser infiel. Mas o meu e o teu Deus, aquele que eu e você servimos, Ele não falha, Ele é fiel, porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, conforme o profeta Jeremias atesta, inclusive. Ele tem compromisso com ela. E se você tem o compromisso com Ele, dizer, Senhor, estás falando comigo? Deus está falando comigo. Quem sabe tem algumas coisas aqui que eu estou fazendo que tem sido até certo impedimento quando eu dobro os meus joelhos. Eu tenho temor a Ti, eu tenho Te buscado, mas eu sei que tem algumas atitudes da minha parte que não Te agradam. Vou falar alguma coisa para os maridos aqui. Quem é casado aqui? Amém. Eu me incluo junto, a minha esposa está aqui, a responsabilidade aumenta, mas é uma verdade. Irmãos, aprove a Deus estabelecer a mim e a você como homem, irmão Jackson, ser sacerdote da casa. O sacerdote tipifica a presença do Senhor Jesus no nosso lar. E a esposa? De onde foi tirada a esposa? Do lado. Se ela foi tirada do lado, a adjutora do lado, ou seja, o paracleto, né? A verdade, ela tipifica a presença do Espírito Santo. E já foi dito aqui nesse púlpito várias vezes, inclusive, eu ouvi uma vez alguém dizer o seguinte, olha, se não queres ouvir a voz do Espírito Santo, muitas vezes, que foi dito aqui nessa noite, ouça a tua esposa então, pelo menos. Mulher é mais sensível. Mulher, ela capta as coisas, é um radar. Homem não, né, irmão? Homem é uma coisinha de cada vez e olhe lá. Agora, eu como homem, como marido, eu tenho uma responsabilidade muito grande diante do lar que o Senhor me confiou, diante da esposa e dos filhos. Quer ver uma coisa? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, o apóstolo Pedro diz assim, olha, coabitai com a esposa com entendimento, ou seja, sabendo o que está fazendo, a fim de que as nossas orações, as orações dos maridos não sejam o quê? Impedidas. Ou seja, se eu não coabitar com ela com entendimento, as minhas orações serão impedidas. Aí quem é que vai sofrer? A família inteira. Mas, irmão Robson, eu não falto culto. Gente, eu estou sempre envolvido com as coisas na casa do Senhor. Ei, primeiro tens que estar envolvido com as coisas lá na tua casa, lá no teu lar. Irmãos, para eu estar aqui pregando nessa noite, só Deus sabe. A coisa é séria, não dá mais para brincar, meu irmão. É preciso integridade. A palavra ela tem que gerar mudança, porque se a palavra não gerar mudança, de nada adiantou o povo de Deus se reunir, não vale a pena. A palavra de Deus ela gera mudança na nossa vida. E se for necessário, nós precisamos mudar dentro das nossas casas, para vermos o céu aberto e colocarmos diante de Deus em oração e ver o mover de Deus de forma extraordinária e sobrenatural. Aquele sobrenatural, o impossível mesmo, é esse aí. Aquele que não, isso aqui é só Deus mesmo. Se você crê e está disposto a coabitar com entendimento com a tua esposa, Deus vai fazer. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Ah, mas ela não ora, ela não lê Bíblia. Eu reclamava com Deus, a minha esposa não lê Bíblia. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, lê para ela, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. As pessoas têm mais facilidade, irmão Cido, de gravar aquilo que elas ouvem, do que aquilo que elas leem. Oh, glória a Deus, que maravilha. Eu pensei, aí, a responsabilidade é grande, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, esse ano terminamos de ler a Bíblia toda.
Eu li a Bíblia toda, irmãos, para minha esposa, toda, de Gênesis ao Apocalipse. É um milagre, eu sou um milagre mesmo. Não, é um milagre. Para por aí? Não, vai além. Vai além, irmãos. Deus é Deus que se agrada com a sinceridade. Somos falhos, meu querido, é lógico que somos. Enquanto estivermos nesse mundo, o pecado está sempre querendo trazer à tona a velha natureza. Convido os irmãos a se pôr de pé. O pecado está todo dia ali batendo na porta, querendo fazer eu e você parar, a fim de que as nossas orações não sejam impedidas. Diz João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. A vontade de Deus é que, aleluia, seres humanos limitados, seres que muitas vezes só pela misericórdia e a bondade do Senhor. Eu falo isso na presença do meu filho, que essa semana aconteceu algo que eu fui trabalhar, eu nem consegui trabalhar direito, irmãos. Foi algo tão simples. Ele tinha que entregar um trabalho, olha só, que os irmãos podem pensar assim, mas o que tem a ver isso? Tem a ver que se eu for orar, o Senhor não vai me ouvir diante dessa atitude, porque Deus não está se agradando disso. Porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu deixei ele apavorado, que ele tinha que, na verdade, imprimir um trabalho e não deu, em razão de alguma situação, aí chegou no dia de manhã, foi imprimir, aí tal da impressora encrencou, e eu acabei brigando com ele, fui meio pesado com ele, e cheguei tarde no trabalho, e quando cheguei no trabalho nem consegui trabalhar direito, aquilo me incomodando, enfim, eu disse, meu Deus, tirei os cartuchos da impressora para ver se arrumava, e não arrumei nada. Irmãos, o fato é que cheguei em casa, dei umas batidinhas lá, botei o cartucho, funcionou tudo, imprimiu tudo, só que eu já tinha impresso mesmo, só que a besteira eu já tinha feito, mas eu liguei para ele ao meio-dia, porque eu não conseguia fazer mais nada, irmão. E eu pedi perdão. E enquanto eu estava orando, antes de vir aqui, ontem à noite houve culto doméstico lá em casa, e nós falamos sobre perdão, e, aliás, foi ele que trouxe a palavra, Efésios 4:31, o mesmo texto que falei no ciclo de oração, comentando acerca de outra situação, mas também citando essa palavra. E aí, existe algo muito sério aqui, quem sabe existe alguém, eu creio que a palavra do Senhor tem endereço certo, e o Senhor vai falar conosco aqui, meu querido, perdoa. Nenhuma raiz de amargura deve ficar aqui no teu coração. Ei, libera esse perdão logo. Eu teria experiências inúmeras para falar nesse contexto para os irmãos, mas o tempo não permite. Irmão, libera o perdão. O maior beneficiado vai ser você. O perdão, ele na verdade, ele gera um divisor de águas na tua vida. Era antes da liberação do perdão e pós-perdão. Mas foi ele que me ofendeu. Foi ele, irmão Jackson. Ei, se fosse por isso, nem eu e nem você estaríamos aqui nessa noite. Nós somos fruto do perdão. Fruto do perdão. E aquele que mais errou, na verdade, maior ainda é a gratidão que nós temos que ter para com Ele, para com o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei. Aleluia. Perdoa. E esta oração eu quero fazer, conforme o Senhor colocou no meu coração. Nós ouvimos a palavra, o Senhor falou conosco algumas situações acerca de como nós sermos ouvidos por Ele, algumas instruções que a palavra do Senhor, ela tem essa finalidade de ensino, de instruir, mas você, além de algumas situações que foi dito aqui, tem esse problema, essa situação em que você não consegue liberar o perdão, você tem dificuldade, você já está servindo a Deus há algum tempo, mas isso parece que tem sido uma pedra de tropeço. Em João capítulo 11, quando o Senhor chega diante do túmulo lá, onde Lázaro, o seu melhor amigo, e ali tem um texto que diz que o Senhor Jesus chorou, que eles eram muito amigos, e aí Marta chega naquele estado, olha mestre, se tivesse chegado a tempo aqui, o meu irmão não teria morrido. Calma lá, Marta, o Senhor, ele já sabe, Ele conhece o final da minha e da tua história, sabe o que é isso? É propósito. Propósito é lá na frente, não olha para o agora, olha lá para frente, o Senhor vai cumprir, viu? Fica onde você está, segue adiante, vá pelo trilho, vá pelo caminho que o Espírito Santo de Deus está te levando, deixa ser guiado pela palavra, deixa o Senhor fazer, que Ele vai cumprir. E aquilo que está sendo, quem sabe, está sendo pedra de tropeço, e a falta de perdão é uma dessas coisas, tem te impedido, se Deus falou contigo, eu te convido a vir aqui à frente. Irmão,
eu não mudo a vida de ninguém. Eu sou um ser humano como você. Mas um dia, eu vim aqui à frente. Eu estava lá ouvindo a palavra em outra igreja com a irmã. Mas um dia eu entrei, de um tal de Quinta da Vitória, de um tal de pastor Adão, que eu nem sabia direito. Eu dobrei o meu joelho, eu creio que eles tiveram que trocar mesmo, porque aonde eu dobrei meu joelho, as lágrimas eram tantas. Porque o fardo ficou aqui. E uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo, disse: Senhor, eu preciso liberar perdão para o meu ex-patrão, onde eu trabalhei mais de 13 anos, e eu, na verdade, fiz ele chorar, e fiz mesmo. Quando houve o pedido de perdão, ele chorou muito, mas o Senhor permitiu a situação. Perdão para minha esposa, perdão para a verdade, para tanta gente. Aí eu venho para a igreja, o Senhor, até batismo com o Espírito Santo, muda a história da vida da pessoa. Ele fez um monte de coisa lá atrás e acha que, irmão, o Senhor te perdoa, mas o Espírito Santo de Deus vai te levar a pedir perdão para essas pessoas, até para que elas vejam a glória de Deus manifesta na minha e na tua vida. Libera perdão, saia daqui hoje leve, sabe, leve. E você, que já tem ouvido a palavra do Senhor, mas ainda não assumiu o compromisso com Cristo, você não é crente. O que é crente? É aquele que crê. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, porque para ser filho eu tenho que receber Jesus como Senhor da minha vida, como filho, na verdade, adotivo, porque o unigênito do Pai é o Senhor Jesus. Se você quer sair daqui como verdadeiramente um autêntico e legítimo filho de Deus por adoção em Cristo, enxertado na oliveira verdadeira que é Ele, levanta a tua mão como sinal, vem até aqui à frente. Você vai sair diferente. Você vai sair mudado. Você vai sair daqui transformado. Todos aqui são crentes, todos aqui têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não há ninguém aqui que não é crente ainda? Se porventura há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, levanta a tua mão. Levanta o teu braço, apenas. Nós vamos orar. Existe alguém que conhece a palavra, mas por alguma razão, como aquele moço que eu conversei hoje à tarde, se desviou, se afastou, parou, se entristeceu. Alguém disse uma palavra que na verdade foi dura ao seu coração, ele não teve estrutura suficiente para suportar uma situação que ele viveu. Dê um passo de fé, vem até aqui levanta a tua mão. Levanta a tua mão, o Senhor vai te fazer sair daqui diferente hoje. Levanta a tua mão como sinal bem alto. Isso é sério, irmãos. O Senhor, Ele transforma, Ele muda. A Bíblia diz que, na verdade, todos aqui sabem, mesmo aqueles que estavam afastados, de que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu creio que aquele que conheceu e saiu e voltou, o milagre é maior ainda. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa sai, o estado dela se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Então é difícil, porque o inimigo quer fazer de tudo, a Bíblia diz que ele não vem. O inimigo não vem fazer nada comigo e contigo, senão matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para te dar vida e vida com abundância. Levanta a tua mão, você que está reconciliando com o Senhor nessa noite. Levanta a tua mão. Por bondade, dê um passo de fé, venha até aqui à frente. Faça oração de confissão diante de Deus aqui. Quem está aceitando Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão, bate palma para Jesus, não é para mim, eu não sou nada, irmão. Quem é Ele? Deus, Ele é assim. Aleluia. Você que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, se achegue mais aqui perto, meu amado, e repita comigo estas palavras. Porque a Bíblia diz: se confessares com a tua boca e crer no coração, são duas coisas. Eu não consigo ver o coração deles. Como é o coração? Como é que é o teu nome, querido? Felipe. Quem mais? Quem está reconciliando com o Senhor? Reconciliando? Tem mais alguém reconciliando com o Senhor? Como é que é o nome do irmão? Jonas, Felipe, mais alguém? Mais alguém? Irmão, vergonha, na verdade, é sair daqui da forma que entrou. Com Felipe, com Jonas. Aleluia. Repitam, querido. A Bíblia diz que aquele que confessa, o coração do Felipe, o coração do Jonatas, Deus conhece. Jonas, Deus conhece. Deus conhece. Se creres no teu coração e confessar com a tua boca, será salvo. Você vai sair daqui mudado, diferente. E é tempo da igreja agora pegar e acolher essas pessoas. E você, que na verdade tem dito: Senhor, eu tenho orado, mas parece que a minha oração nem
nem vai, não sei o que está acontecendo. O Senhor vai te trazer agora a ter experiências gloriosas com Ele. Ele vai passar a ouvir a tua oração como nunca. Aleluia, porque é desejo dEle. Repita comigo, meus amados. Senhor Jesus, nessa noite, eu restabeleço o meu compromisso contigo. Que o teu Espírito Santo, que habita em mim, reine absoluto. E a partir de hoje, faça de mim um vaso de honra para a glória do teu nome, onde outras pessoas recebam vida eterna através do meu testemunho, do meu viver, do meu relacionamento contigo. Eu creio que tu és o único Redentor e Salvador da humanidade, e me trouxe aqui para trazer de volta esta convicção de fé, para nunca mais perder e ser, a partir de hoje, um instrumento de bênção, um agente de cura na vida das pessoas que estão à minha volta. Pai, aqui estão vidas, Senhor, que vieram aqui onde o Senhor falou profundamente através da Tua palavra. Faça elas terem experiências através da oração, de serem plenamente ouvidas por Ti, tendo esta convicção, esta certeza e inteireza de fé. Senhor, independente de qual seja o problema, já foi orado aqui nessa noite, e que estas pessoas, quem sabe estejam passando por situações complicadas na sua vida física, material, espiritual, conjugal, profissional, quem sabe aqui em nosso meio, Senhor, ministérios que estão parados, Senhor. Ó Pai, algo que o Senhor deseja fazer através de vidas aqui, em o nome de Jesus. Abram-se portas. Vidas sejam renovadas, transformadas, mudadas pelo Teu Espírito Santo, para louvor da Tua glória. Abençoa cada vida aqui neste lugar, Senhor. Despede cada um em paz, sob os Teus cuidados e a Tua proteção na cobertura do Teu Espírito Santo. É a nossa oração e petição e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.